Bem, o próximo exercício que eu gostaria de trabalhar aqui é esse no qual a figura mostra uma bola de beisebol. Essa bola, ela tem um determinado valor de massa, né? Então, a bola tá aqui, ela tem uma quantidade de massa. Ela começa a se movimentar com uma determinada velocidade, então ela inicia o movimento com uma determinada velocidade. Essa velocidade faz um ângulo com a horizontal e tem uma magnitude. Então, a gente já pode até escrever aqui o valor da velocidade inicial da bola. A bola tem um vetor velocidade inicial e eu vou orientar o eixo de coordenadas assim como está orientado aqui no desenho, dizendo que o x está apontando para a esquerda e o y está apontando para a direita e o y está apontando para cima. Com isso, a gente pode dizer que tanto em x quanto em y, os valores de velocidade, as componentes da velocidade são negativas, então ela vai ser menos v1 na direção de x e menos v1y na direção de j, tá bem? Essa velocidade, ela é determinada, ela vale 12 metros por segundo e o ângulo também foi determinado, tá bem? Então, a gente vai vir aqui fazer a decomposição desse vetor com um pouquinho mais de detalhes, já que a gente está resolvendo o exercício numericamente. Então, o que a gente vai fazer é decompor o vetor nessa direção. Essa direção é a menos 1x, mas a magnitude desse lado aqui, dessa projeção, é 1x. E a projeção aqui seria, então, o v1y. O ângulo entre o vetor e a horizontal está aqui. Trata-se de um triângulo retângulo, com um ângulo determinado nesse ponto, o v1x e o v1y aqui. Então, a gente sabe que o seno do θ, desse ângulo θ, é o cateto oposto, que é o vy, sobre a hipotenusa, que é o valor do módulo de v. A gente tá chamando isso de v1. Quando a gente isola o v1y, então, vai ser o produto de v1 seno de θ. E se a gente escreve a mesma relação trigonométrica para esse ângulo, considerando cosseno, cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cosseno do ângulo θ1 vai ser o cateto adjacente, que é 1x sobre a hipotenusa, que é o v1. Isolando o v1x aqui, temos v1 cosseno de θ. Então, esse vetor velocidade, que a gente acabou de descrever anteriormente aqui, pode ser completamente determinado através desses valores que a gente acabou de calcular. Vou deixar aqui no cantinho. E a gente vem e reescreve aqui a velocidade como sendo. Velocidade inicial vai ser menos 12 metros por segundo, que é o valor de V1, vezes o cosseno do ângulo θ, que é o cosseno de 35 graus, na direção de I, menos 12 seno de 35 na direção de J. Vamos fazer esse cálculo. Cosseno de 35 vezes 12. Seno de 35 vezes 12. Temos, então, bem definido o valor do vetor velocidade inicial. O mesmo vamos fazer para o caso seguinte. Imediatamente depois a colisão com o taco, a bola se move para cima, na vertical, com uma velocidade de V2, com módulo de 10 metros por segundo. E diz que o processo de interação durou 2 milissegundos. Então, agora a velocidade final aponta para cima. Então, a velocidade final, ela vai ser positiva no nosso eixo de coordenadas, 10 metros por segundo na direção que eu estou chamando de J. Então, a velocidade inicial foi definida,
assim como a velocidade final também. E para calcular a variação do momento linear, nós temos que ela vai ser o produto da massa pela velocidade, uma única partícula, então a gente vai poder escrever velocidade final menos a velocidade inicial. Pessoal, toma bastante cuidado agora aqui, porque é muito comum vocês errarem essa questão do sinal. Eu vou considerar a velocidade final menos a velocidade final. Só que a velocidade final tem os dois termos negativos. Então, o produto do menos da equação de variação do momento linear, né? Porque a variação do momento linear é o momento final menos o momento inicial. Quando isso acontece, então a velocidade final está positiva, que a gente não tem que se preocupar, menos a velocidade inicial, todos os dois termos negativos, então a gente vai ficar com menos 9,83 na direção de I, menos mais, né, agora 6,88 na direção de J, tá bem? Então, a gente tem aqui dois termos na direção de J, que são esses dois aqui, e um único termo na direção de I. Então, como a gente está trabalhando com vetor, a gente só pode juntar o que está na direção de I com o que está na direção de J. Vamos considerar que a gente está fazendo exercício numérico, a massa foi dada, ela é de 0,3 kg. Vou colocar a direção de I primeiro, mais 9,83 na direção de I, mais 16,88 na direção de J. Fazendo a conta, que vai dar, então, uma variação de momento de 2,949 na direção de I, mais... Peraí que eu fiz conta errada aqui. 16,88 vezes 0,3, dando 5,064 na direção de J. Então, aqui nós temos um vetor, variação do momento linear. Só que o exercício, ele pedia qual era o módulo e a orientação do impulso que o taco dá sobre a bola. E ele também quer saber qual que é o módulo, a direção e sentido da força que o taco exerce sobre a mola. Então, aqui entra um conceito novo, que nos diz que a variação do momento linear de um sistema é proporcional a uma grandeza chamada impulso, tá bem? Então, o impulso é a variação da quantidade de movimento. Se a gente tem o impulso, a variação da quantidade de movimento, fica simples fazer o cálculo do impulso. Então, no fundo, a gente pode dizer que o impulso é 2, vou arredondar 2,9 na direção de I, mais 5,1 na direção de J. O exercício nos pede o módulo direção e sentido. Então, para calcular o módulo, a gente vai fazer 2,9 ao quadrado mais 5,1 ao quadrado, a raiz disso aqui. E para fazer o cálculo do ângulo, a gente vai considerar que a tangente do ângulo θ vai ser o cateto oposto, que é o y, 5,1. Peraí, é arco tangente, né? Não, tá certo. 5,1 dividido por 2,9. No caso do impulso, fazendo a conta, esse valor vai dar 5,866, vou colocar 5,87. E quais são as unidades? O impulso é igual à variação da quantidade de movimento e, portanto, ambos têm o mesmo unidade, quilogramas, metros, vezes segundos. No caso do ângulo, 5,1 dividido por 2,9, dando aqui 1,76. Então, o ângulo θ é o arco tangente de 1,76. Portanto,
equivale a um ângulo de 60,4 graus. E aqui, indo um pouquinho mais além, o exercício nos pede qual é a força, o módulo, a direção e o sentido dessa força. Então, tem uma outra relação que a gente tem que ter em mente. O impulso, ele é definido como a duração, ele é definido como uma força que atua no objeto ao longo de um determinado instante de tempo. Então, se eu tenho a força e sei quanto tempo ela dura, eu consigo dimensionar essa quantidade chamada impulso. O impulso é vetorial, assim como a força também é um vetor. Então, ambos são vetores. Então, se eu tenho a força e sei quanto tempo ela dura, eu consigo fazer o cálculo do impulso. No fundo, o que o exercício pede é o contrário. Ele pede para que a gente calcule a força, sabendo que o valor do impulso foi calculado através da variação da quantidade de movimento e o tempo foi dado. Então, hoje a gente pode fazer o cálculo vetorial, considerando que o impulso é um vetor, aqui a gente já fez o cálculo do impulso como vetor, fazendo essa substituição aqui na equação de baixo, ou simplesmente fazer o cálculo usando a magnitude do impulso, aqui o módulo do impulso. Se a gente fizer esse cálculo, a gente vai conseguir encontrar simplesmente a força vetorial, mas como ele pede módulo, direção e sentido, então eu acho que eu vou preferir fazer o cálculo dessas partes separadas. Então, a gente vai ter aqui 2,9 na direção de I, mais 5,1 na direção de J. O tempo de duração dessa interação aí que o exercício nos deu foi de, vamos ver, 2 milissegundos, sempre lembrando que mili 10 a menos 3, né? Então, é 2 vezes 10 a menos 3, dividido dos dois lados aqui, porque a gente não pode somar essas duas partes do vetor. Então, fazendo essa conta, F, que é a força, vai ser... Então, vai dar um vetor que tem direções I e J, com uma força da ordem de 10 a terceira. Para calcular o módulo da força, então, a gente vai fazer o F de x ao quadrado mais o F de y ao quadrado e vai tirar a raiz desses dois termos. Então, esse aqui é o F de x e esse aqui é o F de y. Dando uma força da ordem de 2.933 newtons. Essa é uma força muito elevada. Por que essas forças de impulso têm uma natureza muito alta? Porque geralmente a gente está considerando impulso num tempo, o tempo de ocorrência é um tempo muito curto. Então, esse tempo de ocorrência é da ordem de 10 a menos 3. Como ele está dividindo, ele passa para baixo com 10 a terceira. Mas existem interações da ordem de microsegundos ou até menos. Então, estaria dando 100 ordens de grandeza maior, né? 1000 vezes maior. 10 a terceira vezes maior do que essa ordem de grandeza que está aparecendo aqui. Então, agora, para saber o valor do ângulo, a gente tem que fazer... Então, que a tangente desse ângulo que eu vou modificar, não vou chamar de θ, não, é o alfa, vai ser o cateto oposto, que é o y, de 255 dividido por 1450, 2... dando aqui 1,7586. E agora a gente tira o arco tangente desse valor para achar o ângulo. Θ vai ser igual aos mesmos 60,4 graus. Porque então já era esperado que o ângulo fosse o mesmo? Porque a força é o produto do impulso pelo tempo. Como somente o impulso tem... é um vetor, né? O tempo não é um vetor. Então, essas grandezas, elas são proporcionais aqui. Então, a mesma direção para o impulso acaba se mantendo para a força, tá bem? Então, esse aqui seria o ângulo. Então, nesse exercício, a gente viu que, além do momento, da variação do momento linear, né? Ser o produto entre a massa e o momento final menos
produto entre massa e momento inicial, a gente ainda viu que a variação do momento define a grandeza chamada impulso. E que, além disso, o impulso ele é definido como tempo de duração de uma força sobre um determinado objeto, tá bem? Então, aqui estão os conceitos que a gente tem que saber para conseguir resolver esse exercício.